Como vai? Muito feliz de você estar aqui conosco, porque a live de hoje é sobre um tema que é muito importante nas escolas e que a gente está sempre discutindo, especialmente nos conselhos. Enquanto diretora, durante acho que 12 anos que eu fui, 11, nem me lembro, de escola, nós sempre discutíamos nos conselhos de classe a questão do aluno ter ido mal. E os professores falavam direto e reto: ah, porque não estudou, porque não estudou, porque não estudou. Mas isso eu fui percebendo ao longo da minha carreira toda que era recorrente. O aluno tinha estudado. E eu me pergunto, né? E você também deve se perguntar, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, profissional, né? Porque a gente fica desesperado, o cabelo fica arrepiado. Por que essas crianças não estudam, né? O que está acontecendo? Acho que não estudam nem nunca estudaram, e quando estudam, estudam de um jeito diferente. É só condição material, enfim. E esse tema, ele perpassa, né? O problema do estudar, ele perpassa na vida da criança, do adolescente, do jovem do ensino médio e do universitário. Então, assim, acompanha esse indivíduo o tempo todo e depois acompanha na vida adulta, né? Essa falta, aí a gente vai pensando a respeito do que? Da falta de significado que talvez o estudar tenha. Bom, enfim, existe um leque de possibilidades aí que pode acontecer. Mas hoje, especificamente, a gente vai tratar do assunto com uma pessoa muito especial, a Alessandra Blando. Ah, ela já está aqui. Deixa eu... Como é que eu... cadê a Alessandra? Perdi. Entrar ao vivo com a Alessandra. Porque a Alessandra tem uma experiência muito interessante com os alunos universitários, né? E o fato dela estar aqui hoje falando sobre isso, nós conversamos um pouco, conversamos bastante, porque a gente já está afinadinha já faz um tempinho, né, Alessandra? O trabalho que ela desenvolveu com eles, com os universitários, é um tipo de trabalho que pode inspirar muito você, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professora, coordenadora de escola, que eu acho que vale a pena. Aqui. Vale a pena você pensar nessas situações que ela vai comentando, porque o universitário ele é fruto de todo um processo de educação básica, né? Aqui a gente não quer falar de culpado, a gente quer falar de possibilidades, né? Para que a gente também aprenda. Gente, eu não aprendi a estudar na escola, eu sei lá de que jeito que eu aprendi a estudar. Então, o mundo mudou, a escola mudou, nós temos os mesmos hábitos e por que a gente não pode mudar? Essa é a questão. Ninguém é culpado de nada, mas a gente pode aprender coisas novas e eu acho que a proposta aqui é exatamente essa. Alessandra, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, professora? Tudo bem e você? Tudo bem, tive uns probleminhas para entrar, foi travando, saí, caí, então eu não peguei toda a tua fala, mas eu consegui ouvir parte, parte dela. Bom, eu expliquei das dificuldades que a gente enfrenta, Alessandra, na escola,
e que o seu trabalho mostrou o quê? Com os universitários, mostrou exatamente que a gente precisa repensar a questão do estudar e aprender junto. Porque Exatamente. nós não somos, não sei você, mas eu acredito que todos nós, senão você não estaria enfrentando esse comportamento dos universitários. Então, nós não fomos orientados a estudar. E hoje existe uma série de demandas diferentes da nossa época. E é isso, a gente não quer saber de, porque não me ensinaram. Não, não. A gente aprende agora, né? É verdade. A verdade é essa. Sempre é Pra... tempo. Pode falar. Não pode ser, sempre é tempo para a gente aprender alguma coisa e mudar. Exato, exatamente, né? Então, assim, eu acho que existe aquela ilusão de que o aluno universitário ele vai chegar da escola pronto para a universidade, né? Pronto para a vida acadêmica, e isso não é verdade, né? O aluno ele precisa, ele tem toda uma fase de adaptação. Uns se adaptam melhores, de uma melhor maneira, outros se adaptam, não se adaptam tão bem, né? E tem algumas dificuldades relacionadas aos estudos, à sua própria carreira, às vezes aquela escolha de curso não estava muito bem pensada. Então, e também entra com muitas expectativas na universidade que não são sanadas, né? Pois bem, então a gente recebe esse estudante universitário, acho que eu tenho que me apresentar para quem não me conhece, na verdade, né? Sim, a Não, tá gente já vendo? começou. É que a gente já se conhece, troca figurinha, então a gente já vai falando, já tá tão natural, né? Então, eu quero agradecer, né, nesse momento o convite. É sempre um prazer conversar contigo, seja por live, as nossas trocas por WhatsApp. Espero que o dia que essa pandemia passar, a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Com certeza. Então, eu sou pedagoga, né? Meu nome é Alessandra Blando, eu sou pedagoga. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e também nesse momento eu estou no doutorado na área da educação, na Faculdade de Educação, e na verdade eu estou afastada em licença do trabalho para a conclusão do doutorado, então eu só estou vivendo essa vida de doutorando. E, enfim, eu atendo estudantes universitários na URGS, né, que tenham dificuldades de estudar, de aprender, que estejam com alguma dificuldade de desempenho, a gente tenta entender o que está acontecendo, né? Então, eu trabalho num lugar que se chama Núcleo de Apoio ao Estudante, e junto do Núcleo de Apoio ao Estudante também nós temos o Serviço de Orientação Profissional, que agora eu não vou conseguir explicar muito, assim, basicamente, mas o Serviço de Orientação Profissional, ele é para a comunidade externa da universidade, voltado exclusivamente para a orientação profissional e aconselhamento de carreira, e o Núcleo de Apoio ao Estudante, aconselhamento de carreira, orientação profissional também, mas tem esse braço de aprendizagem, além disso, né, que eu sou a pessoa que toca ficha com algumas queridíssimas parceiras, assim, que são até por exemplo, algumas daquelas meninas que escreveram a cartilha comigo, né, que depois a gente vai conversar também. Então, eu atendo estudantes da universidade, que chegam lá com essas dificuldades, sejam de adaptação à universidade, dificuldades de gestão do tempo, eles não sabem estudar, ou eles não conseguem aprender uma determinada coisa, e aí a gente tenta entender o que está acontecendo, né? Eu não trabalho com, eu não sou psicopedagoga, então eu não trabalho com estudantes, por exemplo, com déficit de atenção, com estudantes, por exemplo, com dislexia, não é esse o enfoque do trabalho, é um trabalho mais de orientação à aprendizagem mesmo, né? Até eu tenho usado esse termo, quero escrever sobre esse termo, porque não é. Ele tem um caráter psicopedagógico, esse trabalho, mas ele não é uma psicopedagogia clínica, é um trabalho de orientação de fato, né? E é uma orientação também que visa especialmente desenvolver e instrumentalizar esse estudante para a sua autonomia. Eu quero que eles cheguem na universidade, se eles precisarem que a gente ajude, que o NAI possa ajudar de alguma forma, a gente ajuda, mas depois que eles não precisem mais da gente, que eles consigam se desenvolver ao longo dessa trajetória na universidade, seja em relação à carreira ou em relação à sua própria aprendizagem. Então, esse é o meu trabalho. E o que acontece, né?
Então, essa ideia, essa ilusão de que o aluno chega pronto, isso não é verdade e independe da idade. É assim, geralmente um público de um perfil mais comum são os alunos, pelo menos aqui na Universidade Federal, alunos de 20 a 24 anos é o perfil de maioria na universidade, mas a gente também tem alunos de mais idade, né, de outras faixas etárias, depois dos 24, pessoas que há muito tempo não estudavam, né, ou que concluíram o ensino médio há muito tempo, ou já tem até uma graduação, mas faz tempo que não estuda e quer entrar num outro curso, também chega com dificuldade para estudar. Dificuldade, às vezes, de aprender uma determinada, enfim, um determinado conteúdo, com uma determinada disciplina. Então, né, Alessandra? A Alessandra foi um achado na minha vida, né? Com essa história de internet, live aqui, live ali, ela caiu no meu colo. E eu segurei com muito carinho, porque eu falei, essa menina tem futuro. Aliás, ela é o próprio futuro. Enquanto a Alessandra fala da experiência dela específica na universidade, eu quero fazer essa ponte com o ensino fundamental, desde o 1, né, do primeiro aninho até o nono, e também o ensino médio. Porque eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: esquece a palavra que vocês estão ouvindo, universidade. Eles são alunos. E esses alunos manifestam as necessidades desde o momento que entram na escola. Então, quando a gente fala lá para os pais, olha, precisa ajudar na lição de casa, ele precisa estudar mais, professor, professora, sabe como que a gente aprendeu a estudar? A decorar. Foi assim que a gente não aprendeu a pensar, a gente não aprendeu a sistematizar. E o que eu não contei para você para você que está aí assistindo, que é pai, que é mãe, a Alessandra, ela fez junto com mais três profissionais, três meninas, elas fizeram um material que a hora que eu vi de isso, ó, esse material está disponível no blog, no meu blog, ele é gratuito, ele foi feito para acesso de qualquer pessoa. Então você vai lá no Linktree da minha bio, a primeira janelinha, clica lá e baixa gratuitamente o material da Alessandra. Só que, veja, é esse olhar que você tem que ver, que foi o que eu fiz. Conforme eu fui vendo aquilo, eu fui falando assim, gente, são apontamentos, são orientações que elas não têm idade. Eu só preciso desse olhar do professor, do pai e do próprio aluno para entender aquilo que eu posso e não posso. É adaptável, eu preciso pensar naquilo, porque ela vai trazendo uma série de. É um processo de acompanhamento e de orientação para o estudo. Não, não tem outra palavra. Eu adorei o material por conta da sensibilidade de estar próximo do aluno. Isso não é assim, tó filho, tó aluno, leia e se vire. E é isso que a Alessandra vai falar. Porque, olha, ela orienta alunos que procuram esse núcleo de apoio ao estudante universitário. E por que orienta? Porque ser humano precisa de orientações. A Alessandra fala, porque senão eu vou destrambelhar. Imagina. Então, essa versão aqui da cartilha que eu mostrei, né? Essa aqui foi uma que eu fiz para mim. Né? Então, é um material gratuito mesmo, tem PDF, né? Então, esse é um material assim, que foi pensado com muito carinho e entendendo que nesse período de ensino remoto, os alunos precisavam de orientação. E a ideia é disseminar, seja em nível universitário, escolar, enfim, que esse material possa auxiliar não somente alunos, mas também professores.
Então, assim, o que acontece com a questão do estudo, né? Quando a gente entra na escola, a gente não aprende a estudar, né? É muito difícil ter uma orientação dessa na escola. A gente simplesmente estuda. A gente começa a aprender, a gente seja decorando, seja uma outro formato de ensino que não tão tradicional, mas a gente começa a estudar. E aí a gente vai ter uma prova, vai ter um trabalho, a gente vai lá e estuda, e aquilo parece que a gente aprendeu ou aprendeu não, a gente faz de um jeito tão natural que não para pensar sobre isso. E, na verdade, o que a gente tem? Nós temos estudantes, crianças, né? A gente entra criança na escola, sai adolescente, né, do ensino médio para entrar adolescente, adulto na universidade, quando entra na universidade. E aí a gente não para pensar nisso. Então, quando eu atendo aluno universitário, eu sempre retomo isso. Vocês lembram como é que vocês estudavam na escola? Ah, alguns lembram, mas retomam mais a experiência de ensino médio. Mas tá, e como é que vocês aprenderam a estudar? E aí ninguém sabe falar sobre isso. Ah, eu sempre, assim como eu aprendi a caminhar, eu aprendi a estudar. E na verdade isso não é trabalhado sempre na escola. E temos, por outro lado, professores, por vezes, querendo que o aluno estude, né? Os alunos que não são muito adeptos ao estudo, ou que o professor entende que o aluno não estuda o suficiente, o quanto deveria, e também nós temos uma outra questão por trás disso, o que eu entendo por estudar, né? Então o professor quer que o aluno estude, mas também não ajuda com ferramentas a desenvolver o processo de estudos. Isso às vezes fica relegado aos pais, os pais não têm um conhecimento sobre isso. Como é que, na época que eu estudava com o meu pai, quando eu era criança, eu lembro que ele me ensinou a decorar algumas coisas e provavelmente era a forma que ele aprendeu. Então foi a forma que eu fui estudando e que eu fui achando que era assim que funcionava. E depois, quando eu me deparei já na graduação, eu fui estudando de outras formas, mas não é um processo que a gente quase toma consciência, a gente vai fazendo. Somente quando a gente tem uma dificuldade e ela aparece, parece que a gente, opa, tem alguma coisa que está acontecendo por aí. Então, é um trabalho que pode ser realizado desde os pequenininhos. Eu costumo falar isso, né? A gente pode trabalhar, é claro, não dá para pegar o material da cartilha e simplesmente vamos trabalhar com crianças do primeiro ano, do segundo ano, do fundamental. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque é todo um processo que isso aqui é pensado para adultos. Esse material é pensado para adultos, né? A gente consegue adaptar formas. Bom, de que maneira, por exemplo, né? Bom, eu posso começar em termos de organização. Organização em que sentido, né? De rotina. Isso vai ajudar futuramente numa organização de gestão do tempo, né? Da relação do aluno com quando eles são mais velhos, adolescentes, né? A relação do aluno com seu próprio telefone celular, quanto tempo eu fico no telefone celular. Tá, mas essa é uma questão de não pode celular em sala de aula, pode, não pode. Bom, depende, né? Tu pode usar como um aliado, mas ele também pode muitas vezes atrapalhar o professor e atrapalhar inclusive o próprio aluno. Mas aí, então, quem sabe a gente faz um trabalho de problematizar essa minha relação do uso do meu tempo no telefone. Né? Então, são coisas que a gente consegue trabalhar ao longo de todos os anos. E aí, assim, eu tenho uma teoria de que é algo que eu estou desenvolvendo na minha tese, né, de doutorado, que os alunos, eles chegam na universidade com alguns com tantas dificuldades por conta desse processo escolar que não foi tão legal. E não significa que ele era um aluno que reprovava muito. Às vezes a gente recebe alunos que eram excelentes, excelentes na escola. Não vou entrar no mérito se era privada, se era pública, isso também não faz tanta diferença. Às vezes a gente pode pensar, mas é porque era escola pública, não necessariamente. Mas podia ser um aluno nota 10 na escola e se depara na universidade, e aí na universidade, na URGS, a gente tem conceitos, né? Então, o conceito C é a média, o D é que reprova, né? Então, leva um conceito D ou um conceito C e não entende o que aconteceu. Né? Então, quer dizer que esse aluno, será que ele
Vamos falar de um jeito que as pessoas falam, assim, de uma maneira bem equivocada. É um aluno burro? Será? Acho que não, né? Então, é importante problematizar isso também, não só para o lado do aluno. É claro que eu atendo diretamente alunos, mas também qual o papel do professor em Exato. auxiliar os alunos num trabalho de estudo, né? Até mesmo do professor olhar para si, do seu processo de estudo, como é que esse professor, quando ele prepara uma aula, ele tem que estudar um determinado assunto? Como é que ele estuda? Como é que ele estudava lá na faculdade? Como é que ele daí começa a voltar? Como é que ele estudava quando ele era aluno na escola? Né? Então, isso é importante, eu acho, trazer um pouco essa discussão para os professores nas escolas e conseguir fazer um contraponto com os alunos, porque eu acho também não adianta a gente colocar tudo na conta do aluno. Concordo. Né? Plenamente. Eu concordo. E olha, o que me chamou a atenção também na cartilha é que ela já começa assim de uma maneira bem organizada. Eu fiz algumas anotações, né? E vocês destacam três fatores que influenciam na questão do estudar: o ambiente, né? A organização do ambiente, a gestão do tempo, né? E a própria estratégia de estudo. E Hum, aí, esse processo, ele tá. Esses três fatores, eles são muito bem articulados e ao mesmo tempo cada um deles ele é bem apresentado. Você podia falar um pouco sobre essa linha de raciocínio? E antes eu queria também destacar para as pessoas o seguinte: a Alessandra, ela trabalha numa universidade federal, ah, é verdade. tá? Ou seja, esses alunos, quando ingressam na Universidade Federal, eles já passaram por um processo de vestibular, de seleção violento. Então a gente fica com a ideia, ah, não, eles sabem se virar. Tanto não sabem que uma universidade não organiza um núcleo de apoio ao estudante a troco de nada. É Sim. justamente porque eles vêm sem saber. Não adianta eles terem passado pelo cursinho, isso é um mero acaso. Você passa pelo cursinho para conseguir entrar na faculdade. Se manter nos estudos é outro tipo de comportamento. Gente, e esse tipo de comportamento é idêntico desde os pequenininhos, que estão lá na educação infantil, até o ensino médio. Porque, querendo ou não, somos e são eles os alunos, e a gente tem que ter um outro olhar para isso. Eles não vêm pronto, eles precisam de ajuda. E é a nossa, que somos os adultos e os especialistas da área. Gente, eu Eu, estou há 30 anos na educação porque eu acredito. Pode falar, Alessandra, desculpa. imagina, antes de te responder sobre a questão do ambiente, da gestão do tempo e das estratégias, eu quero trazer um ponto que tu falaste que eu acho muito importante. Isso vale para a escola e vale para a universidade, né? O NAI ainda é um projeto de extensão na universidade, né? Então, assim, nem todas as universidades, federais ou não, têm locais voltados para isso, né? Nós somos uma equipe super pequena, nós contamos com uma equipe de estagiários maravilhosos e pessoas também já formadas que fizeram estágio conosco e seguem essas pessoas todas dessa cartilha. Uma é a nossa futura, possivelmente nossa futura estagiária, já é a nossa bolsista, outras são pessoas que já fizeram estágio e seguiram lá, então elas gostam desse trabalho, né, e seguem colaborando com a gente, nós somos muito gratos. Mas o que eu quero trazer é a questão da importância de entender o processo de aprendizagem de fato, e a questão do estudo, do estudar, da importância desse processo também como um projeto, seja da escola, seja da universidade, né? Então, a universidade
ainda se tem um pensamento, isso não é comum, assim, alguns professores seguem ainda achando dentro da universidade que o aluno chega assim pronto e não está nem aí, entende? Talvez a escola ainda é um ambiente um pouco mais protegido comparado à universidade, no sentido de que, bom, é uma escola, é um lugar, geralmente é um lugar menor comparado a uma universidade, comparado à URGS, por exemplo, né? Então, ainda tem uma cobrança maior que não tem mais na universidade. Algumas vezes, por exemplo, na escola, tem o professor conferindo se o tema foi feito, e na universidade o professor passa uma lista de exercício ou uma leitura, fez ou não, o problema é teu. Né? Claro, tem alguns professores que ficam mais próximos aos alunos e gostam de fazer esse acompanhamento, mas isso não é regra, acaba sendo a exceção. Então, assim, antes de conseguir te responder, para não esquecer da pergunta, a importância de que isso vire um projeto, né? A escola ou a universidade, às vezes, assim, quando alguém chega para mim e diz, podia fazer uma palestra de dicas. Aí eu explico, sim, até dá para a gente trabalhar com algumas dicas, assim como tem nessa cartilha algumas dicas. Mas dicas a gente joga no Google e o aluno acha, seja da escola, seja da universidade, o professor também acha e pode simplesmente colocar num quadro, enfim, num PowerPoint, seja o que for, né? Ou indicar o site pronto. Mas é mais do que isso, né? É entender o processo de aprendizagem como algo mais amplo. E quando foi pensada essa cartilha, o trabalho que eu desenvolvo de orientação, e eu entendo, pelo menos com um olhar de piagetiana, construtivista que eu sou, né, assim, da importância do aprender a aprender, né, a importância do aprender a aprender. Então, quando eu tenho essa ideia, né, que o Piaget traz de aprender a aprender, não necessariamente tem que ser piagetiano para isso, mas Sim. o que quer dizer esse aprender a aprender, né? É essa contínua aprendizagem, essas reflexões, levar uma aprendizagem, aprender a conseguir aprender, e esse é um desenvolvimento para o resto da vida, né? Dependente da área. Então, a importância de tornar isso um projeto, um foco da universidade ou da escola. Em relação ao que tu me perguntaste, então, sobre o ambiente, gestão do tempo e estratégias de estudo. Todo esse trabalho, desculpa, quando foi pensado, e quando os alunos chegam, seja da universidade, eu não atendo neste momento alunos de escola, porque o UNAI é específico para alunos da universidade, mas como tu falaste, isso vai acontecer independente. Esses três elementos, eles vão influenciar diretamente o processo de estudos. Quando não está muito bem equilibrado, vai ter algum problema, pode surgir alguma intercorrência. O aluno às vezes consegue resolver sozinho? Sim, às vezes consegue. Muitas vezes não consegue. Às vezes ele sabe que existe uma dificuldade e não sabe aonde. Onde é que está o problema? E aí entra o trabalho de orientação, de vamos entender o que está acontecendo, vamos identificar o que está acontecendo primeiro, para entender se o problema é no ambiente, se é na gestão do tempo, se é nas estratégias que eu utilizo, porque não adianta eu usar a estratégia de estudo que eu entendo, eu não estou dizendo que é essa, mas para uma determinada pessoa é uma estratégia maravilhosa, como fazer resumos, pode ser uma estratégia maravilhosa para essa pessoa, mas é uma estratégia que às vezes demanda muito tempo. E eu tenho diversas disciplinas que ocupam muito da minha semana, e talvez fazer resumo para todas as disciplinas não seja eficiente. Então, assim, não é olhar esses elementos em separado, é olhar esses elementos. Em algum momento, tu tem que olhar para outro, mas também fazendo relações entre o que está acontecendo. E isso vai acontecer na escola, isso vai acontecer na universidade. Agora com o ensino remoto, né? Então, assim, para a criança ou para o adolescente que já está no computador ou no celular tendo aula, talvez seja muito fácil, especialmente no computador, assim, eu ainda sou uma geração que usa mais computador que celular, mas assim, da gente se distrair, né? Então, assim, está com uma aba aberta e o professor falando, e de repente eu não preciso estar com a câmera ligada,
a possibilidade de, se aquilo se torna cansativo, desinteressante de alguma forma, a probabilidade de eu abrir uma outra aba sobre um outro assunto, assim eu também posso pesquisar sobre aquele assunto, e isso vai ser uma ferramenta super útil, que às vezes eu não tenho em sala de aula, se não posso usar o celular, ou se, enfim, né? E aí tu tens uma facilidade, então tem os dois lados, mas assim, aí eu vou me distrair. Então, qual é a questão que pode estar acontecendo? Bom, o aluno está se perdendo muito com distratores. Ele está tendo muitos elementos que distraem. Que maneira a gente pode resolver isso? Bom, existem aplicativos, sites que bloqueiam só aquela janela. Só pode ficar com aquela aberta. Se tu sai, ele te dá uma mensagem que tu pode programar Nossa, e não tudo sabia que mais. existia isso, Tem, não. tem, tem no celular também. Agora eu não me recordo o nome de todos, mas tem, assim. Então, E tá no isso é manual, muito. tá? Sim, a maioria está. Cartilha. A gente não conseguiu colocar, a gente queria colocar, tinha um mundo de aplicativos, nem todos a gente já tinha utilizado, então daí a gente não coloca, mas a gente sabe que Tá. tem, né? Então, assim, tem um aplicativo que está ali, eu acho, agora eu sou péssima com o nome, mas é um aplicativo para gestão do tempo, que tem a ver com o método Pomodoro, que tu faz 25 minutos de estudo mais focado, 5 minutos Cinco de descansos. descanso, depois tu faz uma pausa maior a cada ciclo. Eu Então vi. tu pode programar no celular, e aí tem uma arvorezinha nesse aplicativo que tu planta, e aí se tu sai ali enquanto tá correndo aquele tempo que tu determinaste de 25 minutos, a arvorezinha morre. Então, é triste, né? Morrer a arvorezinha. Parece bobagem, mas funciona. Funciona. E Olha que aí legal! é muito interessante. Então, assim, bom, como é que eu poderia trabalhar isso na escola se eu não tenho um aplicativo? Quem sabe eu posso propor para minha turma alguma espécie, entre aspas, de gincana, em que eles vão fazer etapas de estudo focado e etapas enfim, de pausas e aquilo se tornar um jogo, de alguma forma. Né? Muito Isso dá para legal. fazer com criança, por que não? É claro, não estou generalizando que com todas as etapas, eu não vou fazer isso com uma criança de 3, 4 anos, né, gente? Tem que ser um pouquinho maior, né? Já tem que estar num outro momento. Então, a importância também do professor ele conhecer um pouco, minimamente, desenvolvimento cognitivo, etapas do desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Eu estudei, quando eu fui trabalhar com universitário, o que eu faço hoje eu não aprendi necessariamente numa disciplina no curso de pedagogia. Não, eu não aprendi. Eu aprendi diversas coisas, mas especificamente fazer o trabalho de orientação à aprendizagem que eu faço hoje, eu fui aprender depois na pós-graduação, fui atrás, me desenvolvendo e tudo mais. É claro, o que eu fiz? Quando eu entrei na universidade, entrei para aquele setor, e eu sempre gostei de trabalhar com adultos, eu pensei assim, tá, mas só um pouquinho. Para eu entender esse adulto que está aqui, eu tenho que voltar lá para a criança. E aí entender, né, o que o Piaget fala, né, como é que ele falava, ele trazia, né, como é que eu entendo a criança que está lá, como é que ela se torna um cientista? Foi isso que ele tentou responder, né, durante muito tempo. Então, assim, uma maneira bem, né, simplificada, né, o que eu estou explicando, mas assim, então eu também fui fazer esse resgate. Eu disse, eu vou olhar para essa criança, eu vou entender essas etapas para chegar lá no adolescente e entender o trabalho que eu posso desenvolver com esse adulto. Não partir do zero, assim, partir do nada, aliás, né? Não partir do nada. Aluno memoriza, adulto memoriza, é assim que funciona. Não, eu fiz um processo de estudos muito grande, de formação por minha conta, né? De entender isso e de entender assim, tá, além de eu entender quem é esse adulto que um dia foi criança, como é que esse adulto, como é que essa criança aprende, como é que esse adulto aprende, o que que é, aí tu começa a fazer perguntas para ti mesmo, né? O que que é aprender? O que que eu entendo por aprendizagem? Né? Então, é um trabalho. Eu sei que o professor tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Ele é multitarefas.
e às vezes ele nem sempre vai conseguir fazer isso, mas é um trabalho que pode ser feito, pode ser pensado para ajudar a desenvolver na sala de aula o trabalho que ele gostaria, ou de ter esses alunos, talvez, mais estudiosos. Ele não precisa necessariamente trazer pessoas só que trabalham com isso. É claro que é legal de levar e tudo mais, mas que proposições, que reflexões eu posso trazer para a minha turma? Em Sobre relação. em relação a isso, quando eu estou, vocês já pararam para pensar, até mesmo essa pergunta simples, como é que vocês estudam? Isso pode render tanto, tanto. E aí pensar em elementos, tem a cartilha, tem outros estudos por aí que falam disso. Aí pensar em elementos depois para trabalhar ambiente de estudos, para trabalhar gestão do tempo. É claro que às vezes é difícil, o professor tem conteúdos a cumprir, enfim, né? Mas de trazer isso de alguma forma, né? Ou a escola conseguir promover como um projeto que Era isso não que eu ia falar. onere tanto o professor, mas que o professor também participe, porque não é só um processo do aluno, né? O estudo sim é um processo do aluno, mas nós estamos falando de ensino e de aprendizagem, né? Não necessariamente porque eu ensino é que vai ter aprendizagem, mas o professor está lá como alguém que ensina, apesar de estar sempre aprendendo também Aprendendo. continuamente, né? Mas ele está lá, assim, quando a gente pensa num primeiro momento como alguém que ensina e o aluno como alguém que aprende. E na verdade essa troca ela vai acontecendo entre quem aprende e quem ensina a todo momento, né? Então é importante um trabalho conjunto. Olha, só cortando um pouco o seu raciocínio, o aplicativo que a Alessandra falou é o Flat Tomato. Isso. Eu não estou conseguindo enxergar, porque eu sou uma pessoa um pouco míope, as perguntas. Então qualquer coisa tu vai falando. E eu preciso até falar para quem, né, para você que está assistindo, se você tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa que a gente não esteja sendo clara, se você quiser baixar essa cartilha gratuitamente, vai lá no meu link da bio, clica lá onde tem um link, você consegue baixar diretamente do site, do meu site, para poder utilizar. E que o que nós estamos discutindo aqui são princípios, são princípios educacionais. Por quê? O que a Alessandra e as suas colaboradoras fizeram? Elas fizeram, na minha opinião, uma proposta metodológica para auxiliar o crescimento do aluno e nosso também, enquanto estudante. Então, se eu olhar para esse material e enxergar nele isso que ela acabou de falar, que esse é um processo de ensino e aprendizagem, aí o propósito de uma escola não será exclusivo de um professor, onerando, e a gente sabe que onera, qualquer projeto extra onera o tempo do professor e o trabalho. Mas se isso é propósito da escola, se isso faz parte do que? Do princípio da escola, que o aluno precisa desenvolver cada vez mais a sua autonomia durante a sua estadia na escola, todo mundo vai falar a mesma língua ou então minimamente usar a mesma metodologia. Conhecendo o processo e aquilo que a Alessandra falou, às vezes um aluno ele tem um espaço, ele tem o quarto dele, o ambiente, o computador, ele tem tudo. Só que ele tem o problema que atinge o foco, não tem o foco, não tem a gestão do tempo. Às vezes ele não tem o hábito de estudo, é algo a ser construído, é difícil iniciar um processo, um hábito, né? É algo mais comportamental, assim, veja, tem questões que vão envolver comportamento, né? Como criação de hábitos, criar um hábito de estudo, mas também não estudar não é só um comportamento.
Não pode ser reduzido a só isso, né? É um processo cognitivo que vai acontecendo e não é só reduzido a comportamento. Envolve também questões de comportamento, mas não só isso, porque se aprender somente fosse comportamento, se eu treinasse, eu poderia aprender alguma coisa? Será que é assim que aprende? Bom, depende, não é bem assim, né? Então, são explicações que a gente pode dar para como a gente aprende, várias, né? Qual tá certa, qual tá errado. Tem teorias que explicam e a gente se identifica mais com uma ou com outra, né? Nesse caso aqui, eu trabalho com a teoria piagetiana, né? Então, assim, uma outra coisa que eu acho que é importante salientar é que além de um material, quando um professor quer, ou uma escola, alguém envolvido numa escola, numa universidade, quer falar sobre estudar, ou gestão do tempo, ou quer pegar um tema específico, às vezes, né? Não consegue não falar de estudar. É claro que as coisas estão interligadas, mas, assim, eu quero falar só sobre gestão do tempo. O que é um processo que vai fazer parte de tudo? Autoconhecimento. Autoconhecimento de como eu funciono, como eu aprendo e para que eu aprendo. Então, assim, é claro que não são perguntas simples de se responder, né? A gente pode disparar uma primeira reflexão. Então, eu entendo que o trabalho de aprendizagem, de orientação à aprendizagem, ele não é, por mais que tenha um trabalho de orientação, as pessoas podem imaginar de uma maneira equivocada que é um trabalho que a gente diz o que o aluno tem que fazer, e pelo contrário, a gente auxilia com que ele crie ferramentas para lidar com aquela dificuldade. Claro que nós trazemos algumas possibilidades, mas o caminho é do aluno, porque o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Então, o autoconhecimento, antes de, por exemplo, eu sair dando um monte de dica de como tem que estudar, quem sabe eu provoco, eu trago mais perguntas e deixo esses alunos falarem sobre, né? Por que que isso, eu entendo que é a etapa mais importante. Nem sempre ela vai ser a etapa lá final do desenvolvimento, do estudo, é também, mas a mais importante é entender esse seu funcionamento. Porque isso, eu pegar a dica, por exemplo, de que, sei lá, eu posso fazer esquemas para estudar quando eu estou lendo um texto. Por exemplo, essa é uma estratégia de estudo que todo mundo conhece e simples, né? Para essa dica fazer sentido, eu tenho que entender como eu estou acostumado a estudar, como é que isso vai funcionar para mim, para eu usar isso de uma maneira que faça realmente, enfim, faça realmente sentido. Ah, eu posso fazer esquema para qualquer conteúdo? Será que eu consigo? Eu consigo usar as mesmas estratégias de estudo para todas as disciplinas? Sempre? Não, dificilmente isso vai acontecer. Porque o que vai influenciar? Vai influenciar o conteúdo, vai influenciar o professor que está dando aula, porque cada um vai dar uma aula de uma forma, por mais que sejam conteúdos às vezes semelhantes ou, né, muito parecidos. Deixa eu ver o que mais. Às vezes são conteúdos completamente, alguém estudar alguma coisa das exatas, que envolve números, listas de exercícios, e alguma coisa mais da área das humanas, que envolve leitura de texto. O que vai fazer sentido? Se eu vou conseguir usar numa cadeira de estatística ou numa disciplina de matemática a mesma estratégia de estudo que eu uso na disciplina de português? Ou da escrita de uma redação? Completamente diferente. Não, completamente diferente. Provavelmente o aluno já faz isso de uma maneira intuitiva, mas às vezes o erro pode estar ele sempre estudar da mesma forma e não se abrir para novas possibilidades. Mas, de novo, o que funciona para mim não funciona para ti. Então a receita de bolo ela cai por terra. As dicas, de novo, pegar essas dicas e soltas, talvez não faça sentido para o aluno, né? Então é importante problematizar nesse trabalho de orientação, seja com criança, adolescente ou adulto. Redação é o mais importante. Agora eu enxerguei aqui. Esse professor é um professor de português e redação. Então, esse comentário tá enviesado.
E o que você está falando, na verdade, é propondo que se tome consciência, né, a tomada de consciência do processo. Exatamente, A teoria mais exatamente. é a teoria que a gente acaba utilizando. Olha, a professora Eliane Saravalli está aqui, ó. Muito bom isso. É, cada um construir sua forma de funcionar melhor em relação aos estudos. É isso mesmo. Mas aí é que tá, né, Eliane? Essa sensibilidade, que essa forma de construir vem a partir desse questionamento que o professor, que a pessoa que está do lado, né, precisa ser respeitosa e perguntar e falar assim, nossa, mas dá certo estudar do mesmo jeito para português e matemática? Você não usa estratégias diferentes, né? Você já pensou sobre isso? Porque o caminho, às vezes, é esse, para que tenha sentido. Deixa eu ver. A Ba... Bárbara. Bárbara, isso mesmo, que legal. Às vezes o caminho até chegar à estratégia de estudo próprio é difícil, mas vale a pena. Concordo com você, Bárbara. É exatamente isso. É essa a proposta dessa live, E né? Gente, acorda. A Bárbara trouxe uma questão importante. É um investimento, de fato, leva tempo. Aprender a estudar, a entender a sua rotina, para pensar uma gestão do tempo, leva tempo. Por exemplo, eu falo muito sobre quando em outros momentos eu atendo vestibulandos, né, fora da universidade, eu costumo, assim, eles buscam às vezes um cronograma de estudos pronto, que eu dê para eles um cronograma de estudos pronto. E realmente isso é mais fácil, né? Mas quem sou eu para conhecer a rotina desse aluno para dizer como é que ele tem que fazer? É claro que tem um processo de entender o seu funcionamento, ajudá-lo nesse sentido também, de entender a rotina que ele já tem, com as aulas, enfim, com os estudos que ele tem que fazer. Quem ainda está no terceiro ano do ensino médio e também faz junto grupos de estudos, cursinho pré-vestibular, essas coisas, tem uma preparação mais intensa, né, em termos de realmente horas investindo em estudo, né? Então, e nem sempre a gente consegue estudar, nem sempre consegue ficar reduzido à sala de aula, precisamos estudar em casa também, para aquele estudo ser mais, enfim, ser consolidado e tudo mais. Então, às vezes, um cronograma de estudos, por exemplo, para vestibulando, ele tem que ser construído junto com esse vestibulando, para Certo. entender as suas dificuldades, porque mesmo dois alunos que querem um curso de medicina, por exemplo, né, que é um dos cursos mais procurados nas universidades, eles querem o mesmo curso. Ah, então, teoricamente, eu posso dar o mesmo cronograma para eles. Não. Por quê? Porque o aluno A, ele vai ter dificuldades específicas e facilidades específicas com determinados conteúdos e com determinadas disciplinas. O aluno B, a mesma coisa. Além do que, essas duas pessoas têm rotinas diferentes. Essas duas pessoas, elas podem ter uma rotina semelhante no sentido de estarem fazendo curso pré-vestibular, mas elas têm outros papéis de vida que elas desempenham ali. Então, isso que é importante olhar. Então, a gente não pode também generalizar que tudo é uma receita de bolo e vai funcionar igual para todo mundo, porque não vai. Por isso, esse trabalho não é um trabalho fácil de realizar e não é um trabalho fácil, como a Bárbara tinha falado, é um investimento que a gente tem que fazer. É um investimento que a Aqui gente tem que fazer para estudar. a gente tem uma pergunta da Bárbara e é que a sua fala me provocou uma reflexão enquanto mãe. Eu pegava meus filhos para fazer a tarefa de casa, para estudar, depois da janta, né? Você chega do serviço, vai depois da janta. E era um inferno. Era um problema seríssimo. E aí, agora com isso que você acabou de falar, eu fiquei pensando o seguinte: será que naquele momento não era o momento de eu sentar com eles, brincar, ou distrair, ou ficar junto, para depois entrar numa seara tão dura que é o estudar?
Porque eles também saíram da escola, por exemplo, e realmente eles estudavam, sei lá, de manhã à tarde, eu não me lembro. Eles também tinham a rotina deles. É E a possível. gente não é possível que um dos problemas seja esse, um dos problemas que a gente enfrenta dentro de casa. Mas olha, Alessandra, quais são as maiores dificuldades que tu vê entre os alunos da universidade? Existe alguma dificuldade que se sobressai? Especialmente a de gestão do tempo. É a dificuldade mais comum. Porém, como eu tinha falado, assim, as pessoas chegam muito com a demanda da gestão do tempo, e realmente a gestão do tempo é problemática, e isso é problemático, eu acho que não só para quem está na universidade, na graduação, é na pós-graduação, eu sou pós-graduanda, eu sei disso, é para quem trabalha, então a gestão do tempo acho que é uma questão do mundo, né, das pessoas de um modo geral, e quando envolve o estudo, o investimento do estudar e tudo mais, isso pode piorar, né? A gestão do tempo eu acho que é o principal. Porém, nem sempre é só a gestão do tempo, como eu havia falado antes. Podem ser outros elementos. E às vezes, tudo isso, assim, nós, em relação à cartilha, nós pegamos esses três pilares, que é a gestão do tempo, ambiente de estudo, e as estratégias. Mas tem um outro que atravessa o tempo inteiro, que a gente fala na cartilha, lá no mais para o final, que é a questão que a gente não quis trazer necessariamente a palavra saúde mental, né? Porque não era o foco, não era a abordagem, mas a questão emocional, acho que é uma melhor palavra, né? A questão emocional, ela vai estar perpassando isso durante todo o tempo. Então, também, se uma questão emocional está atravessando isso, pode prejudicar os estudos. E o contrário também. As dificuldades de estudo se tornarem uma questão emocional, se tornarem um sofrimento psíquico. Principalmente em função da pressão de ter que passar, né? Ter que passar, seja no Exato, processo exato. vestibular, seja na própria matéria, que passa a ser um transtorno para aquele aluno especificamente. E esse problema, ele não é nem maior nem menor, ele é igual para todos os alunos. É, exatamente. Não é? Ele é igual para todos os alunos. A criança que tem mil e uma atividade fora da escola, que também tem que dar conta da rotina de estudar. E aí, como é que fica? Como que ela consegue se organizar sozinha diante de todas essas demandas? A mãe, o pai, sei lá, leva e busca, leva e busca, leva e busca. Mas é mais do que isso, né? É E tu alguém. pode falar. Pode falar. Não, não, pode Não, e falar. percebe que é um processo que exige muita autonomia. Eu puxo lá para o tema da minha tese, né? Eu estou trabalhando na minha tese a questão da autonomia. Autonomia, eu chamei de autonomia intelectual, estou construindo um conceito e tudo mais. Então, assim, é um processo autônomo e a criança, por característico da sua etapa cognitiva, ela não é autônoma, ela está passando por um processo de construção ali, de heteronomia para chegar lá na autonomia, né? Então, é um processo, quer dizer que eu não consigo desenvolver nada com a criança? Não, é claro que consegue, mas exige talvez ainda mais um auxílio, seja da escola, dos professores, enfim, da escola de um modo geral, dos professores da escola, dos pais, dos pares, né, enfim, cuidadores, de ajudar no desenvolvimento desse processo, né? De ajudar a facilitar o desenvolvimento desse processo. Nossa, muito legal. A gente está a 4 minutos, né, da nossa. Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. E aqui na agenda, eu tô com a agenda na cartilha, eu vi que vocês fizeram um ciclo, né? Tipo, vai dar tempo. Ai, falta Da bastante tempo procrastinação. ainda. Exatamente, eu me vi tanto naquilo, né? Esse aqui,
É isso mesmo. São 5 etapas que não tem quem não se enxergue aí. Só acorda, você vai procrastinando até que, né, você tem um excesso de segurança. Que página que tá isso, Alessandra? 18, página 18. Eu tô aqui na 30 e pouco, achando que tá lá pro fim. É um excesso de segurança que você tem no início, né? Ih, tá tranquilo. E depois vem a preguiça, porque hoje eu não tô afim. Depois vem a desculpa. Eu achei fantástico. Tô ocupada agora, quero descansar. Aí vem a negação, a fase da que são todas as fases que a neurociência tem apontado, assim, olha, isso acontece efetivamente, né? A negação dá tempo, eu vou conseguir. E aí vem a água bate, vocês conhecem esse ditado, quando a água bate, todo mundo sai nadando, né? É verdade. E promete, nunca mais vou fazer isso. Tem gente que escapa disso, Alessandra, aprende efetivamente nunca mais fazer isso. Olha, não é um aprendizado fácil, é possível, né? Mas primeiro eu tenho que olhar o que que me faz procrastinar, o que que leva a essa procrastinação. Às vezes envolve questões realmente de organização de vida, outras vezes são questões emocionais que vêm de outros momentos, aí só terapia para dar conta, o que não quer dizer que num trabalho de orientação a gente não consiga identificar, né? Então a gente identifica onde é que está o problema, mas aí passa depois a bola para um psicólogo resolver isso. E aí, de novo, eu entro na questão da criação do hábito, né? Então não adianta também das metas que eu me coloco, né? Não adianta, por exemplo, eu colocar, vamos dizer que eu estou fazendo isso, na verdade, procrastinando para começar a meditar. Então, o que que adianta eu colocar uma meta, mas eu não fiz isso, mas eu estou procrastinando. Então, colocar uma meta de procrastinar, não, de meditar, por 30 minutos todos os dias. Se eu sei que é uma meta que eu não vou conseguir atingir, aí eu me Ideal. boicoto. Então, aí ou eu vou fazendo outras e outras coisas, daqui a um pouco eu faço, vou deixando para depois a meditação. Isso acontece especialmente com atividade de estudo, né? A escrita da tese, né? Enfim, estudos da universidade. Então eu vou deixando para depois, vou sentindo o prazer temporário, e aí quando eu vejo, o meu cérebro, ele quer sentir prazer, né? Não interessa para ele se é Isso mesmo. temporário, mas depois ele entra para a questão do sofrimento. É Então, isso assim, mesmo. é exatamente isso que acontece. Então, também a gente pode entender quais são os meus hábitos. Eu posso fazer uma lista dos meus hábitos, né? Não só uma lista de gestão do tempo, em termos de horário. Que hábitos que eu tenho ao longo do meu dia? Como é que porque eu preciso identificar esses hábitos para conseguir eliminar os que não estão funcionando, os que não são bons para mim, e conseguir inserir um hábito novo e que faça sentido, né? Porque tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o livro chamado Hábitos Atômicos. Então ele fala, eu não me recordo o nome do autor agora, eu posso te passar depois e tu disponibilizar aqui. Então é um livro muito interessante e ele fala sobre os hábitos no sentido assim, eu quero acrescentar um hábito ou que pessoa eu quero me tornar para ter esse hábito? Tu vê que é algo muito maior. Que pessoa eu quero me tornar para conseguir manter este hábito? Então é um processo muito maior. É claro que tu não precisa fazer isso com todos os hábitos. Então, quando a gente fala daquele ciclo de procrastinação, é possível? É difícil, mas é possível. Mas para isso, tudo de novo, autoconhecimento, entender minha rotina, entender o funcionamento da minha vida, da casa, das pessoas que vivem comigo, são vários fatores para conseguir olhar para isso. Alessandra, amei. Eu Infelizmente, também. amei, amei. Eu achei que, nossa, traz luz, né? Traz muita luz para as pessoas. Querem a cartilha gratuitamente? Entra no link da bio, pode baixar lá, que ela me disponibilizou, ela tá aí para vocês. E se tiverem dúvidas, manda pra gente, manda para mim pelo direct, que eu converso com a Alessandra e se for preciso a gente faz uma outra live só para responder essas dúvidas, né? A gente tem esse papel social quando a gente assume
E essa questão da orientação, e mais ainda, quando nós estamos fazendo mestrado e doutorado, e a gente entende que aquilo que a gente está estudando tem que ter disponibilidade para as pessoas, né? Por isso que eu tenho, Justamente. não é isso, Alessandra? Por isso que eu tenho feito sistematicamente lives trazendo conhecimento, né? Para Não, que e a tua esse iniciativa é maravilhosa. Essa iniciativa é maravilhosa. Acho importante, assim, valorizar isso, porque tu traz temas muito relevantes para a educação. Então, eu até hoje, em reunião com uma menina que eu estou orientando o TCC, eu disse para ela, segue essa professora, porque tem lives importantíssimas na área da educação, é super importante. E, assim, eu me coloco à disposição, se um dia tu quiseres, vamos falar só de gestão do tempo? Vamos lá, vamos embora, vamos fazer outra live. Vamos perfeito. falar uma sobre estratégia de estudos? Vamos embora também. Então, eu me coloco à disposição. Se as pessoas quiserem sugerir temas, podem chamar que a gente faz. A gente combina, se acerta e faz. Perfeito, perfeito. Alessandra, olha, muito obrigada, que Deus te abençoe, que você tenha um sucesso imenso na sua tese, Obrigada. que esse canal de comunicação entre a gente esteja sempre aqui e que a gente possa trazer, né, luz, conhecimento para as pessoas e que Exato. elas aproveitem isso da melhor maneira possível, tá? Obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição e obrigada por trazer principalmente apresentar essa cartilha que foi feita com muito carinho, muito cuidado por nós. Eu não tenho dúvida, o material, gente, está excelente, Obrigada. né? Eu não vou pôr a minha mão em cumbuca. Esse material eu ponho. Que bom, Não é uma obrigada. cumbuca. Então, ele está excelente. Mostra todo o cuidado em relação ao aluno, à pessoa, à individualidade. Dá uma olhada que você vai gostar, com Só, a certeza. Terezinha está dizendo sobre gestão do tempo. Não sei se é uma sugestão, Terezinha, mas está anotada. Tem aqui, muito legal a live. Vou consultar a cartilha para auxiliar os meus alunos do quarto ano, que começaram no ensino híbrido da escola pública. Alguma orientação específica para prof aqui? Prof, eu vou anotar a sua pergunta, né? A gente vai marcar uma live sobre gestão do tempo, que eu acho que isso vai te ajudar. Veja a cartilha como um todo, que isso vai te dar algumas ideias. E se você tiver mais pergunta, manda para mim que a gente organiza a live para estar atendendo e discutindo isso. A Alessandra é especialista, não se esqueça, tá bom? Aí tem o professor falando que foi excelente, obrigado por essa discussão. E o povo tá gostando, graças a Deus. Então vamos sim, assim que for possível, a gente já, eu vou ver a disponibilidade da Alessandra e a gente já marca a próxima live. Provavelmente abril. Sim, a live vai ficar salva tanto no IGTV como no YouTube. Fiquem tranquilos, tá Isso bom? mesmo. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Um beijo para ti e um beijo para todos que estiveram aqui com a gente. Tá, joia. Até mais. Até a Até próxima. mais. Tchau. Tchau.